Boa tarde, minhas inquietas, tudo bem? Live surpresa! Eu não avisei pra ninguém que eu ia fazer hoje live, mas eu decidi entrar numa live surprise hoje. Estamos aqui, vamos dar uma conversada hoje. Eu já vinha há um tempinho querendo fazer essa live, mas algumas coisas aconteciam e sinceramente eu vou explicar por que eu não fazia, porque eu tava com um pouco de medo. Essa é a palavra, medo, que acomete a todas nós e eu não tenho vergonha de dizer isso, mas vou explicar por quê. Deixa eu terminar meu chimarrão aqui. Enquanto isso a gente espera o pessoal saber que eu tô na live, né? Termino meu chimarrão, tá frio aqui em Santa Catarina. Para quem é daqui sabe do que eu tô falando. Tá bastante frio essa semana. Hoje ainda tava um pouquinho melhor, mas continua frio. Então um chimarrãozinho para esquentar. Para quem não sabe, eu sou gaúcha, né? Então o chimarrão faz parte do meu dia a dia, né? Então, gente, estamos aqui numa live surpresa. Hoje eu decidi entrar sem falar para ninguém, sem comentar com ninguém que eu ia entrar e tô aqui. Porque eu queria conversar um pouquinho, fazer uma live solo. Eu ainda não tinha feito uma live solo. Eu sempre tive as minhas outras inquietas, as minhas amigas, compartilhando desse momento comigo. E ainda não tinha feito uma live para conversar com as minhas amigas aqui, com as minhas inquietas. E aí hoje eu disse assim, hoje eu vou ligar a câmera e eu vou conversar com as minhas inquietas. Então eu resolvi fazer essa live que eu vinha procrastinando há um baita tempo, por N motivos e alguns internos também meu, né? Que eu venho num processo de me conhecendo, me descobrindo. Sejam bem-vindas, gurias, a Thalita. Beijo, Thalita, que saudade. Seja bem-vinda, legal que tu tá aqui. Marlene, seja bem-vinda. Obrigada por estar aqui, me dando um pouquinho da atenção de vocês. Acho que a outra é a Cassandra. Tudo bom, Cassandra? Então, o que hoje eu quero falar? Eu sempre comecei as minhas lives, né, com as minhas amigas, falando um pouquinho do livro das Mulheres que Correm com Lobos, que tem sido para mim e para a maioria das meninas que tem me acompanhado nessa jornada aqui do Projeto Mulheres Inquietas, um livro bastante revelador na parte do feminino, né? Na parte do sagrado feminino e da mulher selvagem, e a gente se reconectar com essa nossa feminilidade, que às vezes a gente deixa um pouquinho de lado e acaba assumindo uma postura mais masculina. Não que isso seja uma coisa ruim, até porque nós temos os dois, né? O masculino e o feminino, e eles têm que andar em equilíbrio. Tudo na vida é um equilíbrio. Mas muitas vezes a gente fica mais no masculino do que no feminino, né? Então essa busca de me reconectar com o feminino, que é um movimento que muitas de nós têm procurado fazer. Acho que a pandemia acabou também trazendo essa necessidade da gente se reconectar, né? Dar uma freada, dar uma parada e se reconectar com nós mesmos, né? E o livro Mulheres que Correm com Lobos, ele acaba te trazendo algumas coisas bem reveladoras, né? Eu ainda tô lendo ele, é um livro bem grosso, né? É um livro grande, então, e para tu ler o Mulheres que Correm com Lobos, tu tem que tá aberta a ler, entender, né? Analisar, te permitir pensar naquilo que tu leu para depois continuar a leitura. E eu sempre, antes das minhas lives, eu procuro ler um trecho. Eu abro o livro, né, e vejo o trecho que cai. E sempre cai uns trechos bem legais. Beijo! Tá, beijo. E sempre cai umas partes bem legais e bem profundas e necessárias, né, para eu falar para vocês aqui. Eu fui ligar o cronômetro, senão eu me passo no horário, tá, gente? Então deixa eu ler um pedacinho para vocês aqui.
Desde o instante em que nascemos, há dentro de nós um impulso selvagem que deseja que a nossa alma conduza a nossa vida, pois o ego é limitado na sua capacidade de compreensão. Imaginemos o ego preso a uma rédea permanente e relativamente curta. Ele só consegue penetrar até certo ponto nos mistérios da vida e do espírito. Geralmente, ele fica assustado. Ele tem o mau hábito de reduzir toda a força espiritual a isso ou aquilo. Ele exige fatos que sejam observáveis, provas que sejam de natureza místicas ou das sensações raramente combinam bem com o ego. É por isso que o ego é solitário. Deste modo, ele fica muito limitado na sua imaginação. Ele não tem como participar plenamente dos processos mais misteriosos da alma e da psique. No entanto, o homem solitário anseia pela alma, vislumbrando vagamente o que é profundo e selvagem quando ele se aproxima. Cara, o ego é uma coisa que acaba, principalmente para nós mulheres, acaba atrapalhando demais a nossa jornada. O ego, ele é uma coisa que acaba travando a gente, né? Tirando a gente de algumas situações, seguir uma caminhada por conta do ego, né? Seja a nossa individualidade, seja o ego por outras pessoas, mas ele é um limitante, né? Entre as crenças limitantes, o ego é uma crença limitante que acaba atrapalhando bastante. Então, a gente tem que estar sempre segurando ele, não deixar ele na sua, eu acredito que ele na sua dose certa, ele é bom. Só que a gente tem que estar sempre aqui, ó, que nem pratos, né? A gente tem que estar sempre levando assim. Eu achei muito legal essa parte quando eu abri, porque é o ego que acaba atrapalhando muitas coisas, né? Principalmente da gente que é inquieta também, né? O nosso ego também acaba sendo bem afetado com isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtirem o livro, estejam lendo e quiserem compartilhar alguma coisa sobre o livro, eu estou à disposição. Eu gosto de conversar sobre esse livro porque eu acho ele bem denso, né? Então eu tenho que às vezes ler, reler e voltar nele. Mas enfim, eu liguei hoje a câmera para fazer a live solo, que nem eu tava falando, porque até então eu só fiz live em collab, né? E realmente eu não tinha ligado ainda por medo, né? Eu venho trabalhando um processo aqui na frente das câmeras. Uma coisa é eu conversar com outra pessoa uma hora, outra coisa é eu falar sozinha. E quando eu comecei o projeto Mulheres Inquietas, né? Essa era a minha vontade, de falar um pouco como é que eu vou colocar? Essa condição de ser inquieta, porque eu fui descobrir que eu sou uma mulher inquieta esse ano, né? Começo desse ano. E isso me mexeu bastante comigo, porque até então eu sofria sozinha com essa condição, né? Eu não sabia que eu era uma mulher inquieta, e eu descobri através de uma pessoa maravilhosa na internet, né? Que virou a minha coach, que eu pego ela e vejo tudo dela, porque é bem pertinente. E eu descobri que eu sou inquieta, ou se quiserem chamar de multipotencial, uma mulher multipotencial, uma mulher, eu gosto de renomear como mulher inquieta, né? Então, desde que eu descobri essa condição, eu abri minhas correntes, eu consegui me entender e me enxergar, porque até então eu não conseguia entender o porquê que eu era assim, o porquê que eu começava e não terminava as coisas, o porquê que tinha muita coisa na minha cabeça passando, o porquê que eu queria fazer muita coisa ao mesmo tempo, né? Eu achava que eu era ansiosa, eu até sou um pouco ansiosa, mas aquilo começava a me pesar, porque a minha cabeça nunca parou, e eu sempre quis fazer muitas coisas ao mesmo tempo.
E aí a gente entra naquele dilema, né, de que a gente vive num mundo, numa sociedade, que tu tem que escolher uma coisa só. Como assim tu vai fazer muitas coisas ao mesmo tempo e coisas desconexas, né? Tu tem que ser só convergente, tu tem que fazer uma coisa só em prol de uma só. Ou seja, fazer direito, tu vai ser advogada. Ponto. É só isso que tu pode fazer. E eu nunca vi assim, muito pelo contrário. Tanto que toda a minha vida eu fiz muita coisa, eu tenho muita experiência e eu sou grata às minhas experiências, mas ao mesmo tempo que eu sou grata, até pouco tempo atrás, eu me criticava, eu me, eu me culpava por até hoje eu não estar trabalhando numa profissão só, porque todo mundo trabalha numa profissão só, como que eu já passei por tanta coisa, a minha carteira de trabalho é assinada com diversas coisas. Eu me culpava. Sim, hoje eu me libertei disso. Por quê? Porque eu entendi que não é o meu perfil. O meu perfil não é ter uma coisa só, ter uma profissão só, e sim várias. Aí tu me pergunta, como que tu vai ter várias profissões? Não é possível isso. É possível sim. Te digo que é. Tanto é que eu até peguei minha carteira de trabalho para ver tudo que eu fiz. Tinha coisa que eu nem lembrava que tinha feito. E todas essas coisas que eu fiz até hoje, elas me transformaram na pessoa que eu sou e nas coisas que eu consigo e que quero passar para outras mulheres, para quem quer me escutar, né? Isso eu já falava com as minhas amigas, com as pessoas que sempre me perguntaram e me questionavam. E hoje eu quero falar para outras pessoas que isso sim é possível, de uma maneira bem tranquila, né? Para não ficar sofrendo como eu sofri até então. Eu tive que fazer um roteirinho aqui, que senão eu me perco no meu raciocínio, tá, gente? Então, assim, as inquietas, né? Eu venho falando muito de inquieta no perfil, mas que raio de inquietas é isso? Então, as inquietas, elas pensam muitas coisas ao mesmo tempo, elas querem fazer muitas coisas ao mesmo tempo, elas querem ajudar os outros a resolver o problema deles também, e a gente acaba atropelando, às vezes, muitas coisas, sabe? Então, eu digo que às vezes a gente é vampira de desafios, a gente está sempre procurando um desafio novo. A gente eu não consigo, e outras inquietas também, não conseguem ficar sem estar diariamente num desafio. Deixa eu aumentar aqui. Tá. Diariamente num desafio, buscando um desafio novo e querendo atrás. E aí a gente cai naquele dilema assim. Lembra daquela pergunta que te faziam quando tu era criança? O que tu quer ser quando tu crescer? Quando a gente é criança, é bonitinho falar, eu quero ser astronauta, eu quero ser bailarina. E aí agora quando a gente cresce, quando a gente fica grande, te pergunta, o que tu quer ser quando tu crescer? Te dá um pânico. Porque tu tem que responder alguma coisa, Deus livre, se tu não responde o que tu quer ser. Então acaba te tirando o sono. É o tipo de coisa que acaba te tirando o sono. Eu preciso responder, a sociedade me questiona o que eu quero ser. E eu não sei o que eu quero ser. Eu quero ser várias coisas. Eu não quero só ter uma coisa. Eu quero ser várias coisas, né? E quando alguém te pergunta e tu diz que tu quer ter 20 profissões, a pessoa diz não. Não pode. Não é assim que as coisas acontecem. O mundo de hoje, tu tem que escolher uma coisa só. Tu não pode ser tudo isso. Sempre foi assim, por que tu tá querendo mudar isso, né? Então, só existe para a sociedade uma escolha certa, não várias, né? E aí a gente escuta os multipotenciais, a gente escuta que a gente tá errado, que a gente não pode ser isso. E aí a gente cai num grande problema, porque a gente cai num abismo se questionando. Além das nossas dúvidas e de todo dia estar querendo fazer uma coisa diferente, as pessoas dizem que a gente não pode fazer. E aí, como é que fica? A gente fica se debatendo, né? E se eu tenho interesse por diversas áreas? Tipo eu fiz direito, ok? Mas antes do direito, eu vou te dizer, eu trabalhei como garçonete,
eu trabalhei numa empresa de pescados, eu vendi peixe, eu trabalhei numa academia, eu trabalhei com recreação com criança, eu trabalhei numa sapataria, eu trabalhei em loja, eu trabalhei em escritório. Gente, eu trabalhei em muitas coisas, porque todas essas me interessavam, até certo ponto. Porque depois de um certo ponto, elas começavam a não me interessar mais. Mas por que não me interessavam mais? Porque entrava na zona de conforto. E isso é o câncer, vou botar assim, eu não gosto muito dessa palavra, mas é a coisa mais que mata uma inquieta, uma multipotencial, é a zona de conforto. Acabou os desafios, tu tem que ficar ali forever, para sempre. Cara, isso gera pânico e gera desespero para qualquer inquieta. Não, vamos ter que fazer outra coisa, eu tenho que achar outra coisa para fazer. Porque a gente é movido a desafios. A gente quer desafios, a gente é iniciante, a palavra certa, a gente gosta sempre de iniciar. Sabe aquela quando tu vai começar num trabalho novo, que vem aquela insegurança, ai, como é que vai ser o primeiro dia, como é que vai ser as pessoas, como é que vão me... Sabe, aquela borbulha que dá por dentro de ti, que tu não sabe como vai ser, nada que vai acontecer, é tudo novidade. É exatamente assim que as inquietas, as multipotenciais se sentem. É isso que nos move, é isso que a gente gosta. Por isso que a gente está sempre fazendo diversas coisas. A gente consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo, porque a gente tem que estar assim, ó, se desafiando. A gente mesma se desafia todos os dias. Então, assim, quando vem alguém com algum problema, tu cata pra ti. Aí vem alguém com outro, tu cata pra ti. Porque isso acaba nos trazendo emoção pra vida, entende? Então, sempre foi assim. Isso é ser uma inquieta, isso é ser uma multipotencial. E as multipotenciais e as inquietas amam estudar. A gente vive estudando. Só que tem dois perfis aí. As inquietas que estudam e põem em prática e as inquietas que estudam e só estudam. Só ficam ali, não colocam em prática. Aqui, o estudar e não colocar em prática acaba sendo muito ruim. Porque tu não consegue validar aquilo que tu estudou, tu não consegue praticar, né? Então, assim... Em tese, o ideal é tu estudar e tu colocar em prática, né? Ninguém é cientista para ficar estudando, até o próprio cientista estuda para colocar em prática, né? E deixa eu ver, porque senão me perco e aqui eu não falo tudo que eu precisava falar para vocês. E aí, isso é hoje. Hoje, as multipotenciais, as inquietas, não são vistas com bons olhos. Por quê? Porque lá no período renascentista, isso era uma virtude, tu ser um multipotencial. Eles chamavam, a palavra correta era um polimata. Uma pessoa polimata é que tem conhecimento de diversas áreas, né? Um polimata muito famoso e o mais conhecido é o Leonardo da Vinci. O Leonardo da Vinci era vamos dizer, um homem inquieto, né? Ele era um multipotencial, porque ele detinha diversas áreas, né? Ele era escritor, ele era pintor, ele era filósofo, ele foi várias coisas, né? Naquele período renascentista. Então, se linka muito a multipotencialidade com a época do renascentismo, né? Então, ele foi uma das pessoas percursoras da multipotencialidade, de ser inquieto, de mostrar que é possível sim tu pensar várias coisas, querer fazer várias coisas e tu fazer várias coisas e bem feito, porque a gente só precisa buscar o conhecimento. Tem pessoas que são especialistas e tem esse perfil de especialista, que é diferente do inquieta. O especialista, ele gosta de uma coisa só, ele sempre quis fazer aquilo ali e tá tudo certo. E ele tem o dom de fazer aquilo daquele jeito e só aquilo o resto da vida, né? Então, esse é o especialista. O inquieto não. Ele é um explorador, ele quer explorar,
ele quer conhecer. Bom, eu já conheci o que é o direito, agora eu quero conhecer o que é gastronomia. Eu vou estudar, vou fazer, não sei o que. Ok, já aprendi o que eu precisava aprender, agora eu vou estudar o que é ser fisioterapeuta, o que é fazer artesanato, N coisas. Então a gente está sempre nessa busca constante de conhecimento, de fazer muitas coisas. Alguns inquietos, algumas inquietas, alguns multipotenciais veem isso como fraqueza, se sentem fracassados, né? Por quê? Porque vem um especialista que tá naquela área há 10, 20 anos fazendo a mesma coisa, né? Ganhando o dinheiro e ele tá sempre iniciando, tá sempre buscando ainda fazer. Não, é o que a sociedade olha e diz assim, tu não tá fazendo nada, né? Tu não faz nada. O outro é advogado e tu já foi isso, tu já foi aquilo, tu já foi aquilo outro, mas tu não é nada. E aí essa comparação é muito injusta, porque a gente sim faz várias coisas, pode não ser do jeito que todo mundo faz, mas a gente faz, né? E também pega a parte financeira, né? Que todo mundo olha muito dessa parte financeira. Mas aí eu me pergunto, será que o especialista é feliz? Mesmo ele pode, claro, ganhar muito dinheiro, mas será que no interior, no seu âmago, ele é feliz? Porque uma coisa é tu ter estabilidade financeira, outra coisa é tu ser feliz, né? E hoje as pessoas começaram a entender que há uma diferença entre isso. Não é a mesma coisa. Uma coisa é tu conseguir juntar as duas. Aí sim, aí essa pessoa é iluminada, né? E é legal que muitas pessoas conseguem fazer isso. Mas não é todo mundo que consegue. E isso é um pecado, porque às vezes a gente acaba ou matando um especialista, ou matando um multipotencial por conta desse fator, que claro, é muito importante para todo mundo. Gente, eu vou pedir um minutinho porque eu esqueci de ligar a luz. Olha como foi live surpresa, peraí. Isso é bastidores, a vida como ela é, né? Enfim, e aí a gente chega nos 3 poderes das inquietas, né? São 3 poderes que os superpoderes que eu elenquei para as mulheres inquietas, que são a síntese de ideias, o aprendizado rápido e a adaptabilidade. Eu sempre como essa palavra, adaptabilidade. A síntese de ideias são que as inquietas, elas conseguem juntar 2 ideias e inovar e fazer uma só. Ou fazer uma intersecção de ideias, tá? Então, para as inquietas, para as multipotenciais, isso é uma coisa muito fácil. É ver oportunidades em tudo. Em tudo que tu conhece, em tudo que tu faz, em tudo que tu enxerga, tu vê uma oportunidade. E não interessa se nós estamos falando de carro e estamos falando de cozinha, de alguma maneira a multipotencial, a inquieta vai conseguir juntar e vai fazer uma coisa nova. Então, isso é um super poder das inquietas. Deixa eu ver como é que eu tô no horário, gente. Não, tá tranquilo. Depois, até porque as multipotenciais e as mulheres inquietas, elas têm uma bagagem de vida. Foi o exemplo que eu dei de mim. Como eu já fiz várias coisas, como eu já trabalhei em vários setores, eu tenho uma bagagem de experiência em cada um desses setores. E eu fui acumulando e guardando dentro da minha caixinha aqui da minha inquieta. Então hoje, se eu precisar fazer alguma coisa e eu tiver que buscar da minha bagagem, da minha experiência, quando eu trabalhei numa academia, eu consigo abrir aquela caixinha e trazer para o que eu estou fazendo hoje. Não precisa ser tudo, mas um detalhe, já a minha bagagem já ajuda, entende? E isso é muito válido. Para um especialista, isso já é mais difícil, porque se ele é especialista em uma área e ele sempre trabalhou nessa área, dificilmente ele vai conseguir puxar um histórico de alguma outra coisa, porque ele só conhece aquilo. Então ele acaba ficando limitado,
né? Então isso acaba sendo um ponto positivo. Então por isso que eu sou muito feliz e hoje eu consigo dizer, eu demorei 40 anos. 40 não, porque não foi desde pequena, né? Mas assim, no mínimo eu demorei 20 anos para entender que essa minha condição de inquieta tem muito mais a me facilitar, a jogar a meu favor do que contra mim. Porque eu consigo fazer essas intersecções muito facilmente. Eu consigo puxar essas bagagens e consigo interligar e consigo gerar oportunidades, né? Então, isso para mim é um ponto positivo, é um superpoder. O segundo superpoder que eu falei foi o aprendizado rápido. A inquieta, ela gosta de aprender. Ela é fuçadora, eu chamo que a gente é fuçadora. Então a gente está sempre querendo aprender coisas novas, não interessa a área que é. Então, por isso que eu chamo também de iniciante, porque a gente está sempre começando uma coisa nova, um estudo novo, um conhecimento novo. Então, a gente se interessa por alguma coisa, a gente decide, vai lá, vai estudar, vai observar, para conseguir enxergar esse mundo novo, tá? E aí a gente traz muita coisa para nossa realidade, para nossa vida atual. E o que a gente não consegue estudar, a gente dá um jeito de trabalhar com alguém que sabe ou conversar com alguém que sabe para nos explicar, para a gente entender o que é, como é que a gente vai fazer esse aprendizado rápido, né? Então as inquietas têm, além de ter a síntese de ideias, de conseguir pegar várias ideias e juntar, também tem o aprendizado rápido. A gente absorve muito rápido, a gente quer conhecer tudo muito rápido, a gente vai atrás, né? A gente é fuçadora. Eu não sei, quando eu não sei as coisas, eu vou procurar saber, de alguma maneira ou de outra. Ou tenho que perguntar para alguém, não tem problema, eu pergunto para alguém. Mas eu gosto de fazer tudo agora, eu tenho que saber agora, eu não gosto de esperar, né? Então, eu acabo sendo muito ansiosa nessa parte, mas isso também eu vejo como um ponto positivo, porque a gente está sempre conhecendo novas áreas, conhecendo outras profissões, né? E aí a gente acaba agregando, botando lá na nossa mochilinha de bagagem, e isso continua sendo um ponto positivo para as inquietas, para as multipotenciais. E o terceiro superpoder que eu falo, né, é a adaptabilidade. A gente conseguir se adaptar, ser mutável a qualquer situação, né? A gente às vezes, a gente tem essa habilidade de conseguir assumir várias tarefas por conseguir se adaptar muito bem às situações que nos são colocadas, né? Então, tipo, eu vou dar um exemplo meu. Eu consegui me adaptar muito bem quando eu fui trabalhar numa academia, né? E é aí que eu peguei o gosto por treinar, por malhar. Mas quando eu tive que mudar, né, e ir trabalhar num escritório, não foi um sofrimento para mim. Eu me adaptei, eu entendi as regras, eu entendi como aquilo devia funcionar e eu disse, eu vou fazer da melhor maneira possível. Então a gente consegue se adaptar para que aquilo se torne uma coisa de boa, que a gente consiga lidar bem com aquilo, né, e consiga aprender naquela situação, naquele momento, com aquele lugar que a gente está, com aquele ambiente que a gente está, né? Então a gente se adapta, tá tudo certo, tudo bem, a gente não fica sofrendo, porque antes eu trabalhava em tal lugar e agora eu tenho que trabalhar outro. Não, a gente é muito de boa nessa parte. E a adaptabilidade, eu vejo, e outras pessoas também vê, como uma habilidade muito importante agora no nosso século XXI. Com essa questão de pandemia, mudança de mercado, quem tiver esse poder, né,
quem tiver essa habilidade, quem tiver essa facilidade de se adaptar às novas situações, vai se sair bem nos tempos de hoje, nos dias atuais. Por quê? Porque a gente sabe que os mercados, independente do mercado que a gente atue, eles estão muito mutáveis. Então, se tu tem essa habilidade de adaptabilidade dentro de ti, tu vai sofrer menos, né, para qualquer coisa que venha acontecer, e tu vai conseguir enxergar novos mercados, vai conseguir, se alguma coisa acontecer, te reinventar. É o que a gente está tendo que fazer agora, reinvenção. Na pandemia, quem tem adaptabilidade, conseguiu se reinventar. Às vezes no seu próprio negócio, no seu próprio trabalho, na sua própria situação, ou de uma situação ruim que aconteceu por conta da pandemia, perca de emprego ou qualquer coisa nesse sentido. Conseguiu ver outros horizontes, abriu a cabeça, porque nós vínhamos num processo muito frenético, né? Nossa vida era sempre muito frenética. Eu falo por mim, a minha vida sempre foi muito frenética e tinha horários e eu já tinha tudo pré-estabelecido e vamos embora. A gente sobrevivia, a gente não vivia. Quando veio a pandemia, eu sempre digo que a pandemia é ruim. Não tenha dúvidas, eu não tiro nada assim dessa pandemia dizendo, não, é maravilhoso. Não, não é. Porém, contudo, todavia, a gente tem pessoas que conseguiram ver o lado bom da coisa. E eu sou uma dessas pessoas, né? Com todos os poréns, na minha vida, a vida de algumas pessoas que convivem comigo, eu consigo enxergar e ver que muita coisa melhorou. Mas isso vem de cada um. Como que tu vai lidar com esse tipo de situação? Isso é uma adaptabilidade também, né? Do ser inquieta. Ok, nós estamos no meio de uma pandemia. Ok, é uma situação adversa. Ok, tudo mudou. E o que nós vamos fazer? Sentar e chorar? Ficar reclamando? Não. Vamos ver o que a gente pode fazer. E eu tô dizendo por mim, foi isso que eu fiz. Eu comecei a fazer coisas que eu não fazia ou que eu não faria se não tivesse acontecido a pandemia. Então, nesse sentido, eu sou muito grata à pandemia. Mas, por esse poder, né, esse superpoder que eu digo, que eu como inquieta tenho, da adaptabilidade. Eu tive que me adaptar a essa nova realidade, essa nova situação. Então, dentro da minha realidade, o que eu vou fazer? Né? Eu vou pegar minhas experiências que eu tenho e vou me adaptar na atual conjuntura dos fatos, que eu gosto de falar, né? Então, essas seriam as habilidades e os superpoderes que eu vejo que as inquietas têm, né? E que eu consegui enxergar a partir do momento que eu me libertei, que eu consegui me reconhecer como uma mulher inquieta. Eu entendi que isso não é um problema, não é um peso, muito pelo contrário, que isso é uma dádiva. Eu sou extremamente grata por ser uma inquieta, entender hoje que eu sou uma inquieta e usar isso ao meu favor, porque eu usava isso contra mim e não ao meu favor. E usando a meu favor, eu vejo quanta coisa mudou, quanta coisa legal aconteceu e como eu mudei. Eu me percebo diferente, as pessoas me percebem diferente por ter entendido como eu sou, que eu sou uma inquieta e sou feliz de ser uma inquieta, né? E hoje eu quero fazer essa inquieta falar para outras inquietas e dizer que tá tudo bem, que é o máximo ser uma inquieta. Claro, vamos entender quais são as nossas habilidades, vamos entender o que a gente pode fazer com essa condição de inquieta, de multipotencial. No meu caso, eu quero trazer, né, que essa é a proposta do projeto do Mulheres Inquietas, ajudar outras mulheres a entender essa condição de ser inquieta, entender que tá tudo bem. A gente tem que se aceitar do jeito que é, entender do jeito que é
e fazer com que isso seja bom para nós, né? De alguma forma, seja profissionalmente, seja internamente, pessoalmente, seja nas nossas relações familiares, com amigos, mas a gente tem que ser feliz do jeito que a gente é. Então, e o projeto tem essa pegada, né? De que as mulheres entendam que é muito massa ser inquietas. E eu levo essa bandeira depois que eu descobri, eu acho que é demais. O projeto vem mudando também, né? Da minha proposta inicial, eu comecei com uma proposta e ele vem se modelando, que aos pouquinhos vocês vão perceber alguma coisa. Quem já entrou no meu perfil e clicou no meu link já entende um pouquinho do que eu tô falando, né? Lá, que claro, ele continua com a proposta inicial, que é trazer mulheres inquietas para a gente conversar sobre essa condição de multipotencialidade, entender o que é, entender como lidar com ela, aceitá-la e conversar abertamente sobre isso, as coisas que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente não entende. Eu também não entendo muita coisa e estou entendendo ainda, continuo estudando. Outras mulheres, a Letícia já esteve aqui, a Júlia já esteve aqui e eu venho conversando com outras mulheres que eu quero trazer aqui. Porém, além de trazer mulheres para conversar com relação a multipotencialidade, a gente ser inquietas, existe um outro segmento que eu, como inquieta, né, começou a surgir e que eu venho sejam especialistas nas suas áreas, mas que ao mesmo tempo que é especialista, tem essa vontade, tem essa inquietude de trazer a mensagem, de botar essa mensagem no mundo digital para outras mulheres conhecerem, compartilhar, né, com outras mulheres, e eu quero ajudar a fazer isso. Se eu tô online ainda, gente, alguém pode me dar um auxílio? Será que eu caí? Eu não sei o que aconteceu, gente. Fechou minha câmera aqui, eu nem tinha visto. Sorry. Mas vamos continuar voltando, porque senão passo meu tempo, né? Então eu quero ajudar essas mulheres a levar, né, essa mensagem, a trazer para frente das câmeras essas mulheres e ajudar elas de alguma forma. Então, aos poucos, eu estou estruturando ainda isso, né? Eu estou validando, é um método, eu estou validando o método, mas já eu consigo compartilhar com vocês. Aos poucos eu vou soltando algumas coisas para vocês entenderem um pouco mais, né? Mas a princípio a gente continua com a proposta do projeto. A proposta do projeto é trazer mulheres inquietas para falar sobre mulheres inquietas, como que é, e eu gostaria que vocês participassem também comigo, né? Se tu te sentir à vontade, se tu te sentir inserida nesse tema, nesse contexto, eu vou ficar muito feliz de tu compartilhar as tuas histórias comigo e de me dar a oportunidade da gente conversar sobre isso. Curte as minhas postagens, comenta alguma coisa comigo se tu te sentir à vontade, e a gente vai conversando. Eu acho que o recado que eu precisava, que eu queria trazer hoje, e para me desbloquear, para conseguir falar sozinha, para mim está sendo assim uma vitória, né, de tantas outras que eu tive esse ano. Então essa é de fazer essa live. Então eu queria agradecer quem passou por aqui, quem ficou por aqui, quem gostou.
Essa live vai ficar salva lá no IGTV. Se quiser dar uma olhada de novo, ver sobre os 3 superpoderes das mulheres inquietas, fica à vontade. E se tu quiseres me mandar um direct, deixar um recadinho no perfil, me manda, porque eu vou ter o maior prazer de te responder. E eu só quero te deixar uma mensagem no final que eu botei aqui. Inquieta, multipotencial, seja como você queira se nomear, né? O que eu tenho para te dizer hoje é assim: abraça essa forma de ser inquieta e leva para tua vida autenticidade, leva para tua vida que ser inquieta, que ser multipotencial é muito importante. O mundo precisa de nós, o mundo precisa de mulheres inquietas. Por isso que eu coloco sempre o lema: ser inquieta é o que nos move. Mulheres inquietas fazem sim a diferença. Então vamos fazer diferença neste mundo, por favor. E não vamos deixar com que as pessoas digam que só uma coisa, a gente só pode fazer uma coisa de cada vez. Eu levanto a bandeira. Não, vamos fazer tudo o que a gente quiser e como a gente quiser. Um beijo, obrigada. E eu continue no projeto, que eu vou ficar muito feliz de compartilhar os momentos com vocês. Se cuidem e a gente se vê. E depois comenta o que tu achou dessa live. E aceito sugestões, aceito críticas, tá tudo certo, tá tudo bem, tá bom? Um beijo e a gente se vê pelo projeto.